Não me toque! Estou ferida! Sussurrou Lena von Brandt, mas sua voz era pouco mais que um arquejo que se perdia na nevasca. O vento chicoteava os flocos como cacos de vidro em seu rosto, e o sangue de sua panturrilha direita pingava na neve, onde se transformava instantaneamente em uma mancha escura e congelada. Ela nunca havia se sentido fraca, nem nas reuniões de diretoria da Neurotech Berlim, nem quando se tornou a CEO mais jovem da Alemanha aos 34 anos, nem mesmo quando deixou seu ex-marido diante do juiz de divórcio. Mas agora, aqui na floresta de Allgäu, onde os pinheiros se curvavam sob o peso da neve como homens velhos, ela se sentia como uma criança perdida em um conto de fadas. A armadilha, uma armadilha de urso enferrujada, esquecida ali décadas atrás, havia se fechado com um rangido metálico em torno de sua perna. A dor era tão intensa que por um momento ela pensou que seu coração iria parar. Ela tentou se libertar, puxando o metal com as duas mãos, mas cada puxão enviava ondas de agonia por seu corpo. Não, não, ela murmurava, enquanto procurava o telefone via satélite em sua jaqueta de grife com a mão esquerda. Nenhum sinal. Claro que não. A tempestade havia paralisado as torres de telefonia móvel na região, e sua equipe, os 3 seguranças que a haviam acompanhado 3 horas antes, tinham fugido há muito tempo em direção a Munique, quando os primeiros flocos de neve caíram. Idiotas! Ela sibilou, mas as palavras eram vazias. Ela estava sozinha. Ou quase sozinha. Um estalo na mata. Lena levantou a cabeça, seus olhos azuis, que geralmente pareciam tão frios e calculistas, se arregalaram de pavor. Uma figura emergiu da nevasca. Alta, ombros largos, em uma velha jaqueta de lã, cujo capuz estava coberto de neve. Um homem. Ele carregava um machado sobre o ombro, e seu rosto estava meio escondido por uma barba densa. "Fique longe!" gritou Lena, sua voz estridente de pânico. "Eu conheço você. Você é aquele guarda florestal que eu insultei esta manhã." O homem, Klaus Mayer, 42 anos, viúvo há 5 anos e único proprietário de 300 hectares de floresta que Lena queria para seu novo AI Wellness Resort, parou. Seus olhos cinzentos a examinavam não com ódio, mas com uma intensidade calma que a perturbava ainda mais. "Eu sei quem você é, Sra. von Brandt", disse ele com uma voz profunda e calma, quase engolida pelo vento. "E eu sei que você vai morrer aqui se eu não atirar." Lena riu amargamente, mas o riso se transformou em um gemido quando ela tentou mover a perna. "Você me odeia. Você tem todo o direito. Eu a chamei de lenhadora atrasada, que bloqueia o futuro perante o Conselho Municipal. Apenas me deixe. Eu não deixo ninguém morrer na minha floresta." Ele a interrompeu. "Nem mesmo você." Ele se ajoelhou ao lado da armadilha. Suas mãos, ásperas de anos de trabalho com madeira e terra, tremiam levemente enquanto ele examinava o metal enferrujado. "É uma velha armadilha de urso. Meu avô a esqueceu aqui há 60 anos. Pensei que as tinha encontrado todas." Sua voz era objetiva, mas Lena ouviu a dor nela. "Isso vai doer", ele avisou. "Muito." Ela assentiu, cerrando os dentes. Klaus puxou uma pequena ferramenta de sua jaqueta, um alicate que ele normalmente usava para cortar árvores, e o colocou no mecanismo de mola. "Respire fundo." Lena obedeceu. Um clique metálico, seguido de um grito que ecoou pela floresta. A armadilha se abriu, mas a perna estava pior do que ela pensava. O músculo da panturrilha estava dilacerado. O osso se projetava em um ângulo não natural. O sangue pulsava em jatos rítmicos. "Estou sangrando até morrer?" ela sussurrou. Klaus rasgou a jaqueta, sob a qual ele vestia apenas uma camisa de lã grosseiramente tricotada. Ele a rasgou com um puxão, amarrando-a firmemente em torno de sua panturrilha. "Torniquete",
Ele murmurou. Mantenha o sangramento, mas não temos tempo. Ele olhou em volta. A tempestade estava ficando mais forte. A visibilidade era de apenas 10 metros. O hospital mais próximo fica em Campton. 3 horas de carro. Impossível neste tempo. Minha cabana fica 7 quilômetros ao norte. Eu a levo. Não! Gritou Lena tentando afastá-lo. Não vou deixar você me tocar. Você é o inimigo. Klaus olhou para ela e por um momento ela pensou que ele realmente a deixaria ali. Em vez disso, ele disse suavemente: porque eu não sou como você. Então ele se abaixou, passou um braço sob os joelhos dela, o outro atrás de suas costas e a levantou como se ela não pesasse nada. Lena tinha 1,78 m de altura. Geralmente usava saltos altos, que a faziam parecer ainda mais alta. Mas em seus braços, ela se sentia pequena, frágil. Me solte! Ela sibilou, mas sua voz falhou. A dor era esmagadora e o frio rastejava por suas roupas molhadas. Klaus começou a andar. Cada passo era uma luta contra a neve que chegava até seus joelhos. Você pode me odiar, ele disse, sem olhar para ela. Mas fique acordada. Fale comigo. Lena queria gritar, queria insultá-lo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em vez disso, ela sussurrou. Por que você está fazendo isso? Klaus não respondeu imediatamente. O vento uivava, as árvores estalavam sob o peso da neve. Porque minha esposa e meu filho estão enterrados aqui. Ele finalmente disse, nesta floresta. E eu não vou permitir que mais ninguém morra aqui. Não enquanto eu puder evitar. Eles andaram, ou melhor, ele andou, por horas. Lena perdeu a noção do tempo. A dor em sua perna era um fogo pulsante, mas pior era o frio que penetrava em seus ossos. Em algum momento, ela começou a tremer, incontrolavelmente. Hipotermia, Klaus murmurou. Temos que ir mais rápido. Ele acelerou o passo, tropeçou, quase caiu, mas se recuperou. Lena agarrou seus ombros, suas unhas perfeitamente feitas, cravando-se em sua pele. Eu te odeio, ela sussurrou contra seu pescoço. Eu sei, ele respondeu. Me odeie por todos os 7 quilômetros, se isso a mantiver acordada. A noite caiu, mas a tempestade não cedeu. Lena viu luzes. Ou será que estava imaginando? Pontos distantes e dançantes entre as árvores. Greta, Klaus murmurou. Minha vizinha. Ela acendeu velas. Ela sabe que estou chegando. E de fato, quando eles chegaram à pequena clareira, uma mulher idosa estava em frente a uma cabana de toras, com uma lanterna na mão. Klaus, graças a Deus! Ela gritou. Eu vi a armadilha. Pensei que fosse um animal. Ela o ajudou a carregar Lena para dentro. A cabana era pequena, quente, cheirava a madeira e ervas. Um fogão de azulejos crepitava no canto. Coloque-a no sofá, ordenou Greta. Vou buscar as ervas. Lena foi colocada em um velho sofá de couro, acolchoado com cobertores. Ela queria protestar. Queria dizer que precisava de um hospital, que tinha direito ao melhor tratamento médico. Mas as palavras não vinham. Em vez disso, ela observou enquanto Greta, uma mulher com cabelos prateados e mãos que pareciam ter curado a vida inteira, desfazia a bandagem improvisada. Está feio, ela murmurou. O osso está quebrado, o músculo dilacerado. Ela precisa de um médico. Klaus estava na janela. Sua respiração embaçava o vidro. As estradas estão bloqueadas. A passagem está fechada, pelo menos 72 horas. Greta assentiu gravemente. Então faremos o que pudermos. Ela pegou uma caixa de madeira, abrindo-a. Ervas secas, pomadas, agulha e linha. Isso vai doer, ela avisou Lena. Mas você não tem escolha. Lena fechou os olhos. Ela pensou em seu pai, o velho Heinrich von Brandt, que lhe ensinara que a fraqueza era um luxo que só os perdedores podiam pagar. Ela pensou em seu ex-marido, que a havia deixado porque ela era
muito parecida com uma máquina. Ela pensou no filho que havia perdido 2 anos antes, um filho que ela nunca quisera, até que ele se foi. E então, ela parou de pensar em tudo, porque a dor a dominou. Quando ela voltou a si, estava escuro. A tempestade ainda rugia, mas estava quente na cabana. Ela estava debaixo de grossos cobertores de lã. Sua perna estava imobilizada com talas de madeira e firmemente enfaixada. Greta estava sentada ao lado dela, mexendo em uma panela com líquido fumegante. Chá de camomila com arnica, ela disse, contra a inflamação e contra o choque. Lena tentou se sentar, mas a dor a forçou a voltar. Onde ele está? Greta sorriu levemente. Klaus, lá fora. Ele está removendo a neve da porta. Ele a carregou por 7 quilômetros, sem parar. As pernas dele ainda estão tremendo. Lena fechou os olhos. Ela queria ser grata, mas o sentimento era estranho. Em vez disso, veio a raiva. Ele me odeia, ela sussurrou. Greta bufou. Klaus não odeia ninguém. Ele está de luto. Sua esposa Ana e seu filho Lucas, eles morreram em um acidente de avalanche há 5 anos. Ele estava a caminho deles. Mas a neve... Ela parou. Ele se culpa. É por isso que ele não deixa mais ninguém entrar em sua floresta. E ninguém em seu coração. Lena não disse nada. Ela olhou para o teto, onde sombras dançavam. Lá fora, ela ouviu o raspar de uma pá. Klaus, o homem que ela havia chamado de relíquia da Idade da Pedra esta manhã. O homem que a havia salvado agora. A noite foi longa. Lena dormiu em acessos de febre, sonhando com Berlim, com torres de escritórios de vidro, com reuniões, com a voz de seu pai. Você é fraca, Lena, fraca como sua mãe. Ela acordou encharcada de suor, vendo Klaus sentado à mesa, com uma lamparina de querosene entre eles. Ele estava lendo um livro antigo, a Edda, como ela viria a saber mais tarde. Você deveria dormir, ela disse roucamente. Ele levantou os olhos. Eu nunca durmo bem quando neva. Muitas lembranças. Ela queria perguntar. Queria saber por que ele a havia salvado. Por que ele não tinha simplesmente assistido enquanto ela sangrava até morrer. Mas as palavras ficaram presas. Em vez disso, ela perguntou. O que acontece agora? Klaus fechou o livro. Nós esperamos. 3 dias. Talvez 4. Depois a equipe de limpeza virá. Até lá. Nós sobrevivemos. Ele se levantou, foi até a porta. Descanse. Amanhã será pior. Lena queria contradizê-lo. Queria dizer que ela não aceitava ordens de um guarda florestal, mas seu corpo não obedeceu. Ela adormeceu e, em seus sonhos, Klaus a carregava não pela neve, mas pelas ruas de Berlim, passando por pessoas que não a viam. Na manhã seguinte, a tempestade ainda estava lá, mas mais fraca. Lena acordou porque Greta estava trocando a bandagem de sua perna. A inflamação está aumentando, disse a velha. Você está com febre e... Ela hesitou. Você está grávida. 6 semanas. O bebê teve sorte, até agora. Lena a encarou. Grávida? Impossível. Ela não tinha tido... por meses. Mas então ela se lembrou. Uma noite 3 meses atrás, um colega de Munique, um copo de champanhe a mais. Ela havia reprimido. O bebê, ela sussurrou. Greta assentiu. Está vivo. Mas se a inflamação não diminuir? Pode ser que... Ela parou. Lena fechou os olhos. Um filho. Um filho que ela não queria. Um filho que ela talvez perdesse agora. Lá fora, ela ouviu Klaus cortando lenha. Cada golpe ecoava em sua cabeça. Ela pensou na armadilha, no sangue na neve, nos 7 quilômetros. E pela primeira vez em anos, ela sentiu algo que não conseguia nomear. Não gratidão, não culpa. Algo mais profundo. Algo que doía, mas de uma forma que a fazia se sentir viva. Não me toque, eu não preciso de ninguém, sibilou Lena von Brandt, mas sua voz era apenas um sussurro rouco que se perdia no crepitar do fogo da lareira.
O segundo dia na cabana começou com um céu que parecia chumbo. Nenhum raio de sol penetrava pelas nuvens espessas, e a neve agora caía em flocos densos e molhados que se agarravam aos vidros da janela. Lena estava deitada no velho sofá de couro, acolchoado com cobertores de lã ásperos, sua perna direita elevada sobre uma pilha de almofadas. A tala improvisada de madeira de bétula que Greta havia colocado durante a noite mantinha o osso quebrado razoavelmente quieto, mas cada movimento, até mesmo respirar, enviava dores lancinantes por seu corpo. A ferida estava inchada, vermelha, e Greta acabara de untá-la com uma pasta de calêndula e com Frei que cheirava a terra e amargor. A febre está subindo, murmurou a velha, enquanto enxugava a testa de Lena com um pano úmido. 38,9 graus. Se passar de 40, ficará crítico, para você e para o bebê. Lena fechou os olhos. O bebê. 6 semanas. Um minúsculo batimento cardíaco que ela vira na noite anterior no velho ultrassom de Greta. Uma relíquia dos anos 90 que ela havia emprestado do hospital da aldeia. Um brilho. Um milagre. Um pesadelo. Eu não o quero, ela sussurrou, tão baixo que só Greta ouviu. A velha não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela despejou água quente em uma xícara, misturando camomila e arnicas secas. Beba. E não pense em querer. Pense em sobreviver. Lá fora, Klaus estava removendo a neve. Lena ouviu o raspar rítmico, o ranger de suas botas, o xingamento ocasional quando uma avalanche caía do beiral do telhado sobre ele. Ele não tinha dormido a noite toda. Ela o ouvira andar de um lado para o outro, colocar mais lenha, verificar a porta. Agora, no final da manhã, ele entrou, os ombros cobertos de neve, o rosto avermelhado pelo frio e pelo esforço. O caminho para a aldeia ainda está bloqueado, ele disse sem olhar para ela. 2 metros de neve. A equipe de limpeza chegará no máximo amanhã à noite. Ele tirou a jaqueta de lã, pendurando-a em um gancho ao lado da porta. Por baixo, ele usava uma camisa de lã grossa, que estava desgastada nos cotovelos. Suas mãos, grandes, calejadas, com cicatrizes de serra e machado, tremiam levemente enquanto ele as aquecia na lareira. Greta olhou para ele. Você tem que dormir, Klaus. Você a carregou por 7 quilômetros. Suas pernas... Eu durmo quando ela estiver estável. Ele a interrompeu. Sua voz estava calma, mas Lena ouviu a exaustão nela. E se o bebê... Ele parou, olhou para Lena. Seus olhares se encontraram. Por um momento, ninguém disse nada. Então Klaus se virou, foi para a pequena cozinha, começou a descascar batatas. A cabana era pequena, mal 40 metros quadrados. Uma sala com lareira, uma minúscula área de cozinha, um nicho com uma cama onde Klaus dormia e o sofá onde Lena estava deitada. Sem eletricidade. Sem Wi-Fi. Sem recepção. O mundo lá fora era branco e silencioso, isolado de tudo o que Lena conhecia. Ela tentou o telefone via satélite novamente na noite anterior. Nada. A bateria estava descarregada e o carregador estava em seu carro alugado, preso em algum lugar na neve. Eu tenho que ligar para minha assistente, ela disse de repente, sua voz aguda de pânico. Ela tem que saber onde estou. Meu pai, ele vai pensar que estou morta. Greta bufou. Seu pai pensará o que quiser. Aqui não há telefones e não há paz. Ela colocou a xícara de chá ao lado de Lena. Beba. Lena pegou a xícara. Suas mãos tremiam. O chá era amargo, quente, queimava sua garganta. Eu sou Lena von Brandt, ela disse, como se fosse uma explicação. Eu dirijo a Neurotech. Desenvolvemos IA para resorts de bem-estar. Sua floresta é perfeita para isso. Eu fiz uma oferta, 5 milhões de euros. Mais do que esta floresta virgem jamais valerá. Klaus, que estava cortando uma batata em cubos, parou. 5 milhões, ele repetiu baixinho. Por 300 hectares que pertencem à minha família há 200 anos.
Onde minha esposa e meu filho estão enterrados? Onde estão os carvalhos mais antigos da Baviera? 5 milhões. Ele riu, uma risada curta e amarga. Você não tem ideia do que é valor, Sra. von Brandt. Lena queria contradizê-lo. Queria dizer que o valor era medido em números, em vendas, em preços de ações, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em vez disso, ela perguntou: o que aconteceu com sua esposa? A pergunta veio inesperadamente para ambos. Klaus largou a faca, enxugou as mãos em um pano. Ana, ele disse. Ela era professora. Lucas tinha 4 anos. Queríamos ir para Oberstdorf, para um mercado de Natal. A neve estava profunda, mas a estrada estava livre. Então veio a avalanche. De cima. Um estrondo surdo, então... Nada. Sua voz estava calma, mas Lena viu suas mãos se contraírem. Eu estava 200 metros atrás deles. Eu os desenterrei. Ana já estava... partida. Lucas ainda estava vivo. 2 horas. Eu o segurei em meus braços, até que... Ele parou, virou-se. Greta colocou a mão em seu ombro. Basta por hoje, ela disse suavemente. Coma alguma coisa. Mas Klaus balançou a cabeça. Vou buscar lenha. Ele vestiu a jaqueta novamente, desaparecendo na tempestade. As horas se passaram. Lena dormiu, acordou, dormiu novamente. A febre subiu. Ela sonhou com Berlim, com torres de escritórios de vidro, com reuniões, com a voz de seu pai. Você é fraca, Lena. Fraca como sua mãe. Ela acordou encharcada de suor, vendo Greta sentada ao lado dela, trocando uma compressa. Sua pressão arterial está muito baixa, murmurou a velha. E você ainda está perdendo sangue. Eu fiz tudo o que pude, mas... Ela hesitou. Klaus tem seu tipo sanguíneo, AB negativo, raro. Ele já doou uma vez, para Ana, no hospital naquela época. Não foi o suficiente. Lena a encarou. Você quer que ele me dê sangue? Greta assentiu. Direto, sem hospital, sem equipamento. Mas se esperarmos até que a equipe de limpeza chegue... Ela parou. Lena fechou os olhos. Ela pensou no bebê. No minúsculo batimento cardíaco. Nos 7 quilômetros que Klaus a havia carregado. Faça, ela sussurrou. Era noite quando Klaus voltou. Suas bochechas estavam vermelhas do vento, seus olhos cansados. Greta explicou a situação. Ele não disse nada. Apenas assentiu. Eles prepararam tudo. Um pano limpo, uma agulha, um tubo da velha bolsa médica de Greta. Klaus sentou-se ao lado de Lena, arregaçou a manga. Seus braços eram musculosos, moldados pelo trabalho na floresta. Mas Lena viu as cicatrizes, cortes antigos, queimaduras, um entalhe profundo em seu antebraço. Isso é loucura, ela sussurrou. Você pode morrer. Klaus olhou para ela. Você também. E o bebê. Ele pegou a mão dela, não gentilmente, mas firmemente. Respire. Greta desinfetou a agulha com água fervente e álcool. Então, ela espetou. Primeiro no braço de Klaus, depois no de Lena. O sangue fluiu. Vermelho escuro. Quente. Lena sentiu imediatamente um calor se espalhando por suas veias, como se a vida estivesse voltando para ela. Ela olhou para Klaus. Seus olhos estavam fechados, seu rosto pálido. Por quê? Ela sussurrou. Por que você está fazendo isso por mim? Ele abriu os olhos. Porque eu não pude fazer por Ana. Ele disse baixinho. E porque eu não pude fazer por Lucas. E por quê? Porque eu não quero mais permitir que alguém morra só porque eu cheguei tarde demais. A transfusão durou 20 minutos. Depois, Klaus estava pálido, mas se levantou como se nada tivesse acontecido. Vou fazer sopa, ele disse. Greta balançou a cabeça. Você vai se deitar, agora. Ele obedeceu, pela primeira vez. Lena o observou enquanto ele caía em sua cama, puxando o cobertor sobre si. Ela adormeceu e, quando acordou novamente, era noite. A tempestade havia diminuído, mas a neve ainda caía.
Ela ouviu Klaus respirar, profunda e regularmente. Greta estava sentada junto à lareira, tricotando. Ele está dormindo, ela sussurrou. Pela primeira vez em 5 anos, quando neva. Lena não disse nada. Ela pensou no sangue em suas veias, no bebê, nos 7 quilômetros, nas palavras que Klaus havia dito. Porque eu não sou como você. No terceiro dia, houve uma virada. A febre caiu para 38,2 graus. O sangramento havia parado. Greta trocou a bandagem. A ferida ainda estava feia, mas a inflamação estava diminuindo. Você teve sorte, ela disse. O bebê também? Lena assentiu. Ela se sentia fraca, mas viva. Klaus trouxe-lhe uma tigela de sopa de batata, grossa, com cenouras e alho poró, temperada com manjerona do jardim de Greta. Coma, ele disse. Você precisa de força. Ela comeu. Era a melhor sopa que ela já havia comido. Eu nunca cozinhei sozinha, ela disse de repente. Klaus olhou para ela. Nunca? Ela balançou a cabeça. Meu pai disse que cozinhar é perda de tempo, para pessoas que não têm nada melhor para fazer. Klaus sorriu, a primeira vez desde que ela o conheceu. Um pequeno sorriso torto. Então aprenda. Não há nada mais para fazer aqui. À tarde, a equipe de limpeza chegou. Um limpa-neves abriu caminho pela floresta, seguido por uma ambulância. Os paramédicos ficaram surpresos ao encontrar Lena viva. Vocês fizeram uma transfusão direta? Perguntou o médico incrédulo. Greta encolheu os ombros. O que mais poderíamos ter feito? Klaus estava ao lado. Não disse nada. Lena foi colocada em uma maca, empurrada para dentro da ambulância. Antes que as portas se fechassem, ela olhou para Klaus. Obrigada, ela disse. Ele assentiu. Cuide do bebê. Então ele se foi. No hospital em Kempten, ela foi operada. O osso foi consertado, o músculo costurado. Os médicos disseram que ela mancaria, talvez para sempre. Mas o bebê estava vivo. Quando ela acordou após a cirurgia, havia um bilhete em sua mesa de cabeceira. Com a caligrafia de Klaus, a sopa não era nada de especial, mas era real. Mantenha-se viva. K. Lena fechou os olhos. Ela pensou nos 7 quilômetros, no sangue, na sopa. E pela primeira vez em anos, ela não se sentiu como uma máquina. Ela se sentiu como um ser humano. 6 meses depois, no início de maio, Lena von Brandt estava em frente à pequena casa de madeira que havia alugado em Obermeiselstein, uma antiga cabana de pastor com venezianas verdes e um minúsculo jardim que cheirava a tomilho e lavanda. O sol brilhava quente sobre os Alpes de Allgäu, e os prados brilhavam em um verde que Lena só conhecia de panfletos de publicidade antes. Ela usava jeans que já haviam sido remendados 3 vezes, uma velha camisa de linho de Greta e botas de caminhada resistentes que apoiavam sua panturrilha esquerda. A panturrilha direita, a cicatriz da armadilha de urso, ainda estava rosada, contraía-se no frio e latejava como um segundo coração se ela ficasse em pé por muito tempo. Ela mancava, sim, mas mancava para frente. Na mão esquerda, ela segurava uma cesta com pão fresco que havia assado sozinha naquela manhã. Um pão de centeio escuro com massa madre, que ela havia cultivado por 3 dias, de acordo com a receita de Greta. Na mão direita, ela carregava um pendrive com o novo currículo para as crianças da aldeia. Scratch para crianças alpinas. Programação com vaca e trevo. Ela sorriu ao pensar nos rostos das crianças que haviam dirigido um trator virtual pela primeira vez ontem. As primeiras semanas após o hospital foram um pesadelo. Seu pai, Heinrich von Brandt, gritou com ela por videochamada de sua cobertura em Berlim. Você arruinou um acordo de 120 milhões de euros porque está mancando por aí em uma floresta. A Neurotech precisa de você em Berlim, agora. Ela encerrou a chamada, desligou o celular da empresa e o jogou no lixo. Então ela vendeu sua participação na Neurotech, 42% por 87 milhões de euros,
e transferiu o dinheiro para uma conta fiduciária que só ela podia controlar. Seu pai ficou furioso, enviou advogados, fez ameaças. Mas Lena ficou. Não por Klaus, ainda não, mas por si mesma. Ela morou com Greta, em um minúsculo quarto no sótão com telhado inclinado e um colchão que cheirava a lavanda. Todas as manhãs, às 5 horas, ela ajudava Greta a ordenhar. Primeiro desajeitadamente, com o leite espirrando sobre o balde, depois com mais segurança, até que as vacas a cumprimentavam com um mugido benevolente. Ela aprendeu a fazer queijo, o Bergkäse de Allgäu, que precisava amadurecer por 18 meses. Greta a havia ensinado a aquecer o leite exatamente a 32 graus, adicionar o coalho, cortar os grãos de coalhada com a harpa e prensar a massa em formas redondas. Queijo precisa de paciência, Greta havia dito, assim como as pessoas. Lena assentiu. Paciência nunca foi seu forte. Depois de 2 meses, ela alugou a cabana de pastor. 45 metros quadrados, uma cozinha com fogão a lenha. Um banheiro com chuveiro que só tinha água fria quando o aquecedor falhava. Ela aprendeu a acender fogo sem que a fumaça entrasse na casa. Ela aprendeu a cavar o jardim, plantar batatas, plantar alface, e ela aprendeu a falar com os moradores da aldeia. Não como uma CEO, mas como uma vizinha. Klaus a evitou. Por 3 meses. Se ela o encontrava na floresta, ele com a motosserra, ela com uma cesta de ervas, ele apenas assentia brevemente e seguia em frente. Uma vez, em março, ela perguntou a ele: "Posso te ajudar a cortar os abetos?" Ele olhou para ela como se ela estivesse louca. "Você mal consegue andar." "Eu posso aprender." Ele balançou a cabeça. "Primeiro aprenda a se carregar." Então ele se foi. Mas Lena não desistiu. Ela começou a dar aulas na prefeitura. 2 vezes por semana, à tarde, para as crianças de Obermeiselstein e das aldeias vizinhas. Ela trazia seu laptop, o único que ela havia mantido, e lhes mostrava o Scratch. "Vamos programar uma vaca que anda pela montanha", ela disse. As crianças riram. Elas também programavam um trator que colhia feno e um lobo que caçava as ovelhas, mas apenas se você o parasse com código. Os pais estavam céticos. Para que nossos filhos precisam de computadores? Eles deveriam aprender a ordenhar. Mas as crianças vieram. E elas ficaram. Em abril, Lena apresentou um pedido ao Ministério da Educação da Baviera. Criança da Floresta, Educação Digital e Analógica para Crianças do Ensino Fundamental. Ela queria um projeto piloto. 1 semana na floresta. 1 semana na sala de informática. Programação e panificação. Robótica e fabricação de queijo. A aprovação veio mais rápido do que ela pensava. E então veio a carta. Era uma sexta-feira de manhã, quando o carteiro, o Sr. Winkler, um homem robusto com bigode, parou em frente à sua cabana. "Senhora von Brandt", uma carta registrada de Berlim. Ela assinou, abriu o envelope. Dentro, uma pilha de papéis, um pendrive e uma carta de seu pai. "Querida Lena, você pensa que pode se esconder. Mas a floresta não é sua. Fundamos uma nova empresa, Alpentech Immobilien GmbH. Convencemos a comunidade de que a floresta deve ser usada para energia sustentável. Uma usina de biomassa, interesse público. As assinaturas estão lá. O desmatamento começa em 2 semanas. PS. Sua pequena ideia de criança da floresta é fofa, mas não vai adiantar nada. Heinrich von Brandt." Lena leu a carta 3 vezes. Então ela entrou na casa, fechou a porta, sentou-se à mesa da cozinha e chorou. Não por fraqueza, por raiva. Na mesma noite, ela estava em frente à cabana de Klaus. Já estava escuro, as estrelas brilhavam frias sobre as montanhas. Ele abriu a porta, olhou para ela, não disse nada. "Eles querem desmatar sua floresta", ela disse. "Meu pai. Ele comprou a comunidade, com mentiras, com dinheiro." Klaus se afastou. "Entre."
Lá dentro, cheirava a madeira e café. Havia um mapa sobre a mesa, o mapa florestal de sua floresta, com marcações vermelhas. Eu sei, ele disse. O prefeito esteve aqui hoje. Ele me mostrou um cheque, 10 milhões, por interesse público. Lena se sentou. Podemos parar isso? Como? Com a verdade. Ela explicou seu plano a ele. Na manhã seguinte, eles foram juntos à reunião da comunidade. Lena usava jeans, uma camisa velha e sua muleta. Klaus usava sua jaqueta de trabalho. O salão estava cheio, fazendeiros, professores, crianças, o prefeito. Lena se dirigiu ao microfone. Boa noite, eu sou Lena von Brandt. Sim, a mesma que esteve aqui há 1 ano para comprar sua floresta. Eu era arrogante, eu estava errada, mas eu aprendi. E eu encontrei algo. Ela levantou o pendrive. 3 semanas atrás, eu fiz um voo de drone com as crianças, sobre a floresta, e descobrimos algo. Ela conectou o pendrive ao projetor. Uma imagem apareceu. Uma depressão circular no chão da floresta, mal visível sob musgo e samambaia. Isso não é uma colina, é um local de culto celta, pelo menos 2000 anos. Eu informei o Departamento Estadual de Preservação de Monumentos. Eles virão na próxima semana. O prefeito empalideceu. Isso não pode ser. Pode, disse Lena. E de acordo com a Lei de Preservação de Monumentos da Baviera, nada pode ser desmatado aqui. Nunca. A multidão estava em silêncio. Então começou um murmúrio. Um velho fazendeiro se levantou. Senhora von Brandt, você nos ensinou que nossa floresta é mais do que madeira. Você mostrou aos nossos filhos que eles podem trabalhar com computadores e com as mãos. Nós a apoiamos. Klaus não disse nada, mas ele colocou a mão no ombro de Lena. 3 semanas depois, os arqueólogos vieram. Eles cavaram. E eles encontraram uma pedra de sacrifício, cerâmica, uma espada de bronze. O local de culto era um dos mais antigos da Baviera. A floresta foi colocada sob proteção, para sempre. Klaus convidou Lena para jantar. Em sua cabana. Havia Käsespätzle, caseiro, com o Bergkäse que eles haviam feito juntos, e um copo de cerveja caseira. Você salvou minha floresta, ele disse. Não, ela disse. Nós a salvamos, juntos. Ele olhou para ela, longamente. Você fica? Sim. Não por minha causa? Não, por minha causa, mas também um pouco por sua causa. Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em 5 anos. Na manhã seguinte, Lena foi ao cemitério. Ela colocou um buquê de rosas alpinas no túmulo de Ana e Lucas. Obrigada, ela sussurrou. Por ele ter me salvado. Por ele ter me ensinado o que é real. Então ela voltou. Para sua cabana, para seu jardim, para sua vida. 2 anos depois, em maio, Lena von Brandt, agora Lena Meyer, estava no prado em frente à nova casa de madeira que ela e Klaus haviam construído juntos. Não era uma casa de luxo, apenas 90 metros quadrados, com um telhado de telhas de lariço que crepitava suavemente na chuva, e um jardim que se estendia até a beira da floresta. O sol brilhava dourado sobre os Alpes de Allgäu, e o ar cheirava a grama recém-cortada, tomilho e fumaça do fogão a lenha, onde o pão estava assando. Lena usava um vestido de linho simples que apertava sobre sua barriga redonda. Ela estava no 7º mês de gravidez de seu 2º filho. Em seus braços, ela segurava Alma, sua filha de 1 ano, que agarrava as borboletas que dançavam sobre a lavanda com seus dedinhos. Alma tinha os olhos cinzentos de Klaus e o cabelo claro de Lena, e quando ela ria, soava como o borbulhar do riacho que corria atrás da casa. Lena ainda mancava. A cicatriz da armadilha de urso nunca desapareceria completamente, e em dias frios ela se lembrava dos 7 quilômetros que Klaus a havia carregado pela neve. Mas o mancar não era mais um defeito.
Era uma parte dela, uma parte de sua história. O casamento havia sido na primavera, 1 ano antes, não em uma igreja, mas na clareira onde o local de culto celta havia sido descoberto. Apenas 40 convidados. Greta, as crianças da aldeia, os arqueólogos que ainda estavam cavando e alguns vizinhos. Lena usava um vestido de linho que Greta havia costurado, e Klaus, sua melhor jaqueta de lã. O prefeito os havia casado, e quando ele perguntou: "Você, Lena von Brandt, aceita este homem?" Ela riu e disse: "Sim, mas apenas se ele continuar me deixando fazer queijo." As crianças riram. Alma, então com 3 meses de idade, dormia nos braços de Greta, e o sol brilhava através das folhas dos velhos carvalhos. Sem champanhe, sem orquestra, apenas cerveja caseira e Käsespätzle. E, no entanto, foi o dia mais bonito de sua vida. A escola Criança da Floresta era agora uma realidade. 1 ano antes, Lena havia inaugurado o primeiro edifício, uma casa de madeira com painéis solares no telhado, que ela financiou com o dinheiro da venda de suas ações da Neurotech. 120 crianças vinham toda semana, metade da aldeia, metade de Munique, Stuttgart, Berlim. Elas aprendiam a programar com Scratch, construíam robôs com materiais reciclados, plantavam batatas, faziam queijo, assavam pão. Os pais da cidade estavam céticos no início. Para que nossos filhos precisam de vacas? Mas, quando viam seus filhos voltarem da floresta, depois de 1 semana com olhos brilhantes, como orgulhosamente apresentavam um pão caseiro ou um robô que rolava pelo prado, eles ficavam em silêncio. Lena havia escrito um lema na parede da escola: "Viver devagar. Aprender profundamente." Não era um slogan, era a vida dela. Hoje era o dia do Festival da Primavera. O prado estava cheio de pessoas. Crianças corriam com pipas caseiras, pais sentavam-se em longas mesas, comiam Obatzda e bebiam Apfelschorle. Greta estava na barraca de queijos, vendendo seu Bergkäse de 18 meses, que ela havia feito com Lena. Klaus estava na churrasqueira, virando salsichas e rindo com os homens da aldeia. Lena andou lentamente pelo prado, Alma em seus braços, e parou quando viu uma mulher que ela conhecia, ou pensava conhecer. A mulher tinha talvez 32 anos, usava um blazer caro, jeans de grife e botas que nunca tinham visto lama. Ela estava na beira do prado, olhando em volta como se estivesse procurando por algo. Lena se aproximou dela. "Posso ajudar?" A mulher se virou. Seus olhos eram penetrantes. Calculistas, os olhos de Lena, 3 anos atrás. "Estou procurando Klaus Mayer. Eu tenho uma oferta, pela floresta, 15 milhões de euros, para um resort de bem-estar de IA, com meditação em realidade virtual e..." Lena a interrompeu. "A floresta não está à venda." A mulher levantou uma sobrancelha. "Tudo está à venda. Você é Lena von Brandt, certo? Eu li sobre você. A ex-CEO que jogou tudo para o alto. Fofo. Mas isso é negócio." Lena sorriu. "Venha comigo." Ela levou a mulher para a escola. Dentro, crianças estavam sentadas em frente a laptops, programando uma floresta virtual. Ao lado, outras crianças estavam fazendo queijo. Suas mãozinhas prensavam a massa em formas. "Você vê isso?" perguntou Lena. "Isso é valor. Não em euros, em tempo, em paciência, em vida." A mulher olhou em volta, não disse nada. Lena a levou mais adiante, para o cemitério. Havia 2 pequenas cruzes, Anna e Lucas Mayer. Esta é a esposa e o filho de Klaus. Eles morreram aqui, nesta floresta. Ele não pôde salvá-los, mas ele me salvou. E esta criança. Ela colocou a mão em sua barriga. "E estas crianças?" Ela apontou para o prado, onde as crianças estavam brincando. A mulher ficou em silêncio. "Fique", disse Lena. "1 semana. Ajude. Ordene uma vaca. Asse pão. Programe com as crianças. Então, conversamos sobre valor."
A mulher foi embora. Mas 3 dias depois, ela voltou. Sem blazer, com galochas e um sorriso que não era mais frio. À noite, quando a festa terminou, Lena e Klaus sentaram-se no banco em frente à casa deles. Alma dormia em seu carrinho. As estrelas brilhavam, tão claras quanto Lena nunca as havia visto em Berlim. Sabe o que eu pensei hoje? Ela perguntou. Klaus pegou a mão dela. O quê? Que a armadilha não me destruiu? Ela me libertou? Ele assentiu. E a mim também. Pensei que nunca mais amaria. Nunca mais viveria. Mas você me mostrou que é possível continuar, mesmo com cicatrizes. Lena se encostou nele. O que ensinamos aos nossos filhos? Ela perguntou. Alma. E este aqui? Ela apontou para sua barriga. Klaus sorriu. 3 coisas. Primeiro, viver devagar. Queijo precisa de 18 meses. Amor também. Segundo, tecnologia é ferramenta, não Deus. Um robô não pode substituir o que as mãos criam. Terceiro, perdão é liberdade. Eu me perdoei por não poder salvar Ana e Lucas. Você se perdoou por quase ter destruído tudo. E nós nos perdoamos por termos sido inimigos. Lena fechou os olhos. Ela pensou nos 7 quilômetros, no sangue, na sopa, nas crianças que riram hoje. Na mulher que talvez ficasse. Sabe o que é o mais bonito? Ela sussurrou. Que não somos perfeitos, que mancamos, que temos cicatrizes, mas que vivemos. Klaus beijou sua testa. E que vivemos juntos. Mais tarde, quando Alma acordou e chamou pela mãe, Lena a levou para dentro. Klaus a seguiu, com uma cesta cheia de pão e queijo. A porta se fechou atrás deles. Lá fora, as estrelas brilhavam. Lá dentro, o fogo queimava. E em algum lugar, no fundo da floresta, estava a velha armadilha de urso, enferrujada, esquecida, mas não mais perigosa. Ela havia cumprido seu propósito. Ela havia encontrado 2 pessoas que se perderam. E elas se encontraram. Não por dinheiro, não por poder, mas por neve, sangue, queijo, código e amor. E esta, queridos ouvintes, é a lição desta história. A lentidão é força. Um queijo que amadurece por 18 meses é melhor do que um algoritmo que roda em segundos. Uma vida vivida lentamente é mais profunda do que uma que apenas corre. Tecnologia e tradição andam juntas. Crianças que podem programar e ordenhar são o futuro, não aquelas que só conhecem um dos dois. Perdão é o começo da liberdade. Quem perdoa a si mesmo e aos outros pode recomeçar. Quem carrega cicatrizes também carrega histórias, e histórias nos tornam humanos. Da próxima vez que estiverem na floresta, pensem em Lena e Klaus. Pensem nos 7 quilômetros. Pensem na armadilha que não destruiu, mas libertou. E então, andem devagar. Ouçam a grama crescer. Cheirem o queijo amadurecer. E vivam.